Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui com mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de um sistema de orçamentos e ordens de serviços na VCL do Delphi. Pessoal, na aula passada a gente trabalhou aqui na tela de orçamentos, na nossa tela principal do sistema. Estamos aqui no cadastro, elaborando alguns controles e consultas dessas abas aqui, né? Então, na aula passada, a gente trabalhou aqui a consulta do nosso equipamento. Caso ele já esteja cadastrado, a gente adiciona ele aqui na nossa lista no DBGrid e vai acumulando para compor o nosso orçamento, né? Os equipamentos que irão compor o nosso orçamento aqui. E ficou um detalhe que eu falei que ia resolver nessa aula, que é a questão do memory leak. Quando a gente clica em fechar aqui, ó, ele dá um memory leak. Por que que acontece isso, pessoal? Eu vou compilar de novo aqui para vocês poderem entender o que está acontecendo. Quando a gente acessa o nosso menu lateral aqui, ó, e clica em um botão, ele trava os botões do nosso menu e aqui também, ó, aqui em cima os controles para evitar que o usuário feche ele por aqui. Quando a gente fecha no botão, o formulário que é aberto aqui dentro desse form principal aqui, ó, os controles são retomados, né? E isso é feito de uma forma semiautomática ali. A gente fez um código para poder bloquear isso daqui sempre que abrir um formulário dentro desse form principal e habilitar ele novamente quando eu fecho, tá? E o que que acontece para dar esse memory leak? Quando a gente fecha o formulário, ele automaticamente habilita isso daqui. Quando a gente fez a consulta aqui, ó, dados do cliente, ou o equipamento, quando a gente clica no botão, ele abre este outro formulário de consulta. Até então, os botões estão bloqueados, ó. Então, se eu clicar aqui em fechar, o Delphi, ou o nosso sistema, perdão, entende que o formulário de consulta foi fechado e ele tem que retomar os botões aqui. Só que eu estou dentro do cadastro de orçamento, então eu não posso retomar os botões aqui, porque se eu clicar aqui no fechar, ó, que foi habilitado novamente, ele vai dar o memory leak. Então eu tenho que vir aqui no botão cancelar e aqui no fechar para depois poder fechar o sistema. Ó, e agora não deu o memory leak, tá? Então, basicamente o erro do memory leak está quando você abre um outro formulário dentro do próprio cadastro de orçamentos aqui, ó, tá? Então eu abri um outro, quando eu fecho aqui, ele habilita esse botão e eu fecho e ele dá o memory leak. Tá errado, por quê? Porque ele tem que seguir a sequência para poder não dar esse memory leak, para ele poder destruir todos os objetos corretamente e não ficar nada na memória, evitando assim esse vazamento, tá? Então a gente vai corrigir esse problema no nosso formulário. Lembrando que se você quiser o código-fonte deste sistema aqui, pessoal, ele está disponível lá na nossa área de membros. Toda aula a gente disponibiliza o código-fonte da aula que foi passada lá na área de membros, tá? Então basta você clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como é que faz para associar lá na área de membros, os benefícios que você vai ter. Também lembrando que você pode entrar e sair ali da área de membros, fazer a assinatura e cancelar ela quantas vezes você quiser e sempre que você achar necessário, tá? Então não tem infidelidade. Você entrou uma vez, ela fica disponível por um mês e após esse período, se você quiser continuar, você continua, senão você pode cancelar ela aí e retornar uma outra vez, tá? Lembrando também que lá na área de membros tem o nosso curso de nota fiscal eletrônica, ele está no finalzinho, a gente está concluindo ele. É um curso bem completo, pessoal, que fala detalhadamente a respeito da nota fiscal eletrônica e como emitir ela no Delphi, tá? Como desenvolver um sistema emissor de nota fiscal eletrônica para várias empresas, tá? Então, e também, se você tiver o interesse em estar conhecendo outras formas de programação, além dessas que são passadas aqui no nosso canal aqui no YouTube, pessoal, basta clicar no link da descrição aí no nosso sistema de salão de beleza ou no nosso sistema
para empresas de motopeças, você vai ter outros conceitos ali e vai conseguir programar, realizar cadastros como esse que a gente tem feito aqui, de maneira rápida e praticamente automática, tá? Então você cria um CRUD desse daqui rapidamente, em poucos minutos, utilizando técnicas de RTTI, MVC, classes, herança de formulários, enfim. Então você tem esse código-fonte disponível aí no sistema de salão de beleza e também no sistema de motopeças, tá? Ele é diferente do que a gente tem visto aqui no nosso canal. Então agora, pessoal, com o meu projeto aberto aqui, ó, eu estou na área principal. Quando eu clico no botão de orçamentos, ele desabilita esses botões aqui, ó, de forma manual. Isso daqui é feito em toda a chamada dos botões. Então a gente pode simplificar esse código, fazer uma refatoração desse código aqui, ó, e criar uma função para fazer este controle aqui, ó. Então eu vou dar até um Ctrl X aqui, tá? E vou criar aqui, ó, função para desabilitar os botões e menu do nosso form principal. E aí eu preciso criar essa função. Eu vou chamar ela de controla, ou pode ser também, pessoal, habilitar. Faltou um i aqui. Habilitar botões e menu do form principal. Lembrando que o nome das funções e procedimentos devem ser bem fáceis de identificar aí o que a função faz, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou fazer a chamada dele e eu vou passar um parâmetro que vai chamar nome do painel. Depois vocês vão entender o porquê disso daqui, tá? Vai ser do tipo tpaino, este procedimento, e aí eu vou criar ele aqui em cima, eu vou jogar ele, o código que eu estou copiado, eu vou jogar ele aqui no começo, e copiar aqui o tform principal, tform principal, vou dar um begin aqui para separar já e um end. Volto aqui para ver o nome que eu dei, para copiar ele certinho. Então, Ctrl C e jogo ele aqui, tá? Então eu vou criar, dou um Ctrl Shift C, ele vai declarar aqui no private, eu tiro do private e coloco ele no public, porque dessa forma eu posso acessar ele em outros formulários, tá? Então tá criado aqui a nossa função, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um var do tipo habilitar, vou dar o nome de habilitar, e ele vai ser boolean. E aí eu faço o seguinte, esse habilitar vai receber o valor de uma outra função, pessoal. Deixa eu até copiar aqui o nome do painel. E aqui, ó, eu coloco o habilitar. Aí eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui, ó. Vou vir aqui no Unity Funções, vou criar uma function. Deixa eu ver como é que eu vou chamar ela. Eu vou criar uma function. E essa function vai chamar existe formulário no painel. E aqui também eu vou passar o nome do painel e vai ser do tipo tpaino. E essa função vai me retornar boolean. E aí eu posso copiar ela aqui e jogar ela aqui no começo. Begin e end.
Qual que é a lógica que eu vou fazer aqui, pessoal? Seguinte, quando eu estou aqui no form principal, e eu quero abrir um formulário, ele atribui o form que está sendo aberto com o parent do PNL principal. O que significa isso daqui? A gente viu logo no começo do curso. Eu mando o formulário abrir aqui dentro do form principal. De que forma? Desta forma aqui que vocês estão vendo. Form consulta orçamentos.parent vai receber o PNL principal. Abre ele dentro do PNL principal, tá? Então, eu estou abrindo o formulário aqui. Quando tiver um formulário aberto aqui dentro, eu vou desabilitar esses botões, tá? E quando esse formulário, esse painel, perdão, não tiver nenhum formulário aqui dentro, eu habilito estes botões, tá? Esse menu. Então, para isso, eu preciso fazer uma função que vai testar este painel para ver se tem um form aberto, tá? Que é essa função aqui. Existe formulário no painel. Vou passar o nome do painel que eu quero testar e, se existir, ele vai me retornar boolean. Se não, ele vai me retornar falso. Ele vai me retornar true, perdão. Ou melhor, vamos recapitular aqui. Se existir, ele vai me retornar true. Se não existir, ele me retorna falso, tá? Então eu atribuo o parâmetro, o resultado inicial, como falso. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que percorrer este painel, verificando todos os componentes que estão dentro dele, para ver se é do tipo tform. Tá? Então, para isso eu preciso de um contador para poder fazer um for que vai percorrer estes componentes, esse painel atrás dos componentes que tem dentro dele. Então, do 0 até nome do painel, ponto, control count, menos 1. Ou seja, eu vou percorrer todos os controles, todos os componentes que estão dentro do painel aqui, chamado nome do painel. Se esses componentes, vou dar um biguinho end aqui, se esse componente que está sendo testado no momento, então vamos lá, if nome do painel, ponto control i, que é o painel, o componente que está sendo testado, se ele for um form, então o que eu faço? Eu faço o result receber true. E aí eu posso sair fora desse for. Então eu vou colocar um begin, um end, e aqui eu ponho um exit, tá? Então, pessoal, essa função aqui vai verificar se tem algum formulário aberto dentro desse painel aqui. Por que eu tenho que fazer o teste? Porque, ó, tem esse outro painel aqui também, ó, tá? Ele está aqui dentro do PNL principal, tá? Então eu preciso fazer esse teste aqui, ó, se o nome do painel ali que eu estou passando tem um formulário dentro dele, tá? Porque ele já tem um outro componente. Então eu preciso verificar todos os componentes que estão aqui. Vamos supor que você coloque uma imagem aqui para ficar de fundo, a imagem do logo do seu cliente, por exemplo, ó. Se eu colocar uma imagem aqui, então ele vai testar, vai passar por esse componente. É um form? Não, não é. Ele vai passar por esse outro painel aqui. É um form? Não, não é. Então ele não entra dentro daquele if, tá? Então por isso que eu tenho que fazer esse teste aqui, ó. Eu tentar encontrar um formulário dentro desse painel. Então tentar encontrar um form dentro desse painel. E aí se ele encontrar, ele recebe true. Se não, ele vai ficar com falso inicial aqui, certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar aqui nesse botão, eu vou vir... Deixa eu achar aqui, ó. Primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Habilitar botões do menu, é a imagem do produto. Aqui, o nome do painel que eu vou passar
é o PNL principal, que é o painel que eu abro os formulários. Principal. Então deixa eu copiar isso daqui, ó, para os outros botões também, ó. Aqui, aqui. Daqui é a refatoração, tá? Eu estou simplificando o código que é igual para todo mundo, eu estou passando ele para a função habilitar botões do menu do form. Ah, então passei aqui para essa função. Beleza. E aqui, ó, essa função vai fazer o seguinte. O habilitar, essa variável que eu escrevi aqui, ela vai receber o retorno da função existe formulário no painel. Qual painel? O painel que eu passar aqui, ó, quando eu chamar o PNL principal, tá? E aí, ele vai receber o retorno dessa função, o true ou falso, e aí ele desabilita aqui um por um, tá? Deste formulário. Isso daí vai evitar, eu vou até compilar aqui para vocês poderem entender, vai evitar que ele acione fora da hora do tempo aqui estes botões. Então, ó, aqui acionei o orçamento, aqui ele ainda não deu certo. Deixa eu voltar aqui, ó, porque eu troquei e eu não passei o... Falta um detalhezinho aqui para a gente poder acertar. Aqui, ó, é not, tá, pessoal? Por quê? Existe formulário no painel? Se existir, ele vai retornar true. Então, o habilitar vai receber not true, que é falso, tá? Então, eu desabilito aqui esses botões. Então, eu precisaria do not, faltou o not, tá? Para poder funcionar. Então, aqui, ó, cliquei no orçamentos. Ele abriu o formulário aqui dentro do painel, executou a função e desabilitou os botões, ó. Ele não aciona mais os botões aqui, certo? E aí, quando eu abrir aqui o outro formulário dentro, ele continua desabilitado, tá? Só que ainda, ó, eu fechei e ele voltou. Por quê? Porque tem que chamar essa função num outro local, tá? Eu vou chamar ela aqui no consulta padrão. Por que no consulta padrão? No consulta padrão, quando eu clico no fechar, no form close, ó, ele reativa os menus, tá? Então é aqui que reativa os menus. Então aqui, ó, eu posso apagar isso daqui. E aqui no depois do free and new, não tem problema, tá? Que seja depois do que libera o formulário da memória. Por quê? Porque eu não vou acessar mais o consulta padrão, e sim o form principal. Então eu coloco aqui form principal, ponto. Aí eu vou chamar a função que vai habilitar esses botões novamente. Então, controla, na verdade, habilita, né? Que eu coloquei lá, ponto, habilita, habilitar botões do menu, botões e menu do form principal. E aqui, ó, qual painel que eu quero testar? Eu quero testar o form principal, ponto, PNL principal. E aí ele vai fazer o caminho inverso. Por quê? Ó? Eu chamo essa função aqui passando o PNL principal. Existe formulário dentro do painel? Dentro do PNL principal? Ele vai falar, não, não existe. Então ele retorna o falso. Por quê? Eu já fechei lá o consulta. Ele retorna falso. E aí, not falso significa true. E aí ele habilita o PNL menu e o PNL configurações, tá, pessoal? Então, isso daqui reativa e resolve o nosso problema. Vamos testar aqui para ver se deu certo. Ó. Cliquei, desabilitou. Ó. Tudo desabilitado. Clico em inserir, continua desabilitado. Agora que vem o teste. Clico no pesquisar aqui, continua desabilitado. Fecho e aqui, ó, não habilitou mais, ó, tá? E aí eu cancelo aqui. Quando eu fechar essa tela, ele tem que habilitar. Fecho, porque não tem mais nenhum formulário aberto aqui dentro desse form. E aí, olha, ele voltou a habilitar o nosso painel, tá?
o painel de botões aqui e o painel de fechar. Então, dessa forma, a gente evita esse bug e também resolve o problema do memory leak, tá? Recapitulando, não sei se ficou muito claro a forma como eu expliquei, mas basicamente o que a gente fez? A gente criou uma função para desabilitar os botões, tá? Passando o formulário principal, o painel aonde é feito o controle para ver se ele deve habilitar ou não os botões, tá? Então, foi criada essa função e foi colocada em todos os botões aqui do nosso menu, tá? E essa função faz o quê? Essa função verifica se tem um painel aberto, um formulário aberto dentro do painel. Se tiver, ele joga o falso aqui para os painéis do botão, porque tem um formulário ali, eu não posso habilitar o menu. Tá? Se não existir, ele joga o true, ou seja, ele habilita os botões para o nosso formulário. E como a gente trabalha com herança de formulários, ou habilitar botões, a gente pode chamar no formulário PAI ali, que é o consulta padrão, tá? Então, também daria para colocar, pessoal, a chamada aqui, ó, deste form aqui, ó, no create desses formulários, ou seja, no create do consulta padrão, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Caso necessite mais para frente, a gente troca, mas vamos deixar assim porque fica mais visível aí para vocês poderem entender essa alteração, mas a gente poderia economizar essa repetição de chamada de código aqui, tá? Então, e poderia até, se quiser, assumir aqui o parent aqui, ó, passar o nome do formulário, dá para melhorar bem esse código, mas para poder atender todo mundo aí que desde o iniciante até o mais avançado, vamos deixar dessa forma aqui para poder ficar fácil de entender, tá? Então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueça de deixar o like, é importante que vocês deixem um like, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. Muito obrigado e até a próxima.